sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de redação, tá? Vamos dar continuidade ao nosso gênero textual, nosso conteúdo relacionado a entrevistas jornalísticas escritas, tá bom? Então não vou ficar aqui repetindo o que já falei nas aulas passadas, o que é entrevistas, tá? Então qualquer dúvida é só você voltar nas aulas anteriores, tá bom? Então eu vou estar lendo e explicando os exercícios aqui com vocês e nos vídeos seguintes a correção destes exercícios, tá bom? Então nós paramos, tá na aula anterior, nós paramos na página 10, no exercício número 4, e hoje e também vocês leram o texto Somos Natureza. Então, relacionado a este texto aqui, tá, nós iremos dar continuidade aos exercícios. Então, exercício número 5, página 10. Então, aqui, leia novamente o início da resposta do entrevistado para a segunda pergunta. Quando você passa um tempo com as pessoas e elas compreendem o seu trabalho, que você deseja mostrar a dignidade, a personalidade delas, a maneira como vivem, elas já têm orgulho de participar. Se você retomar a segunda pergunta, verá que o jornalista questionou o fotógrafo sobre como foi a relação entre ele e os povos retratados. Seria lógico esperar, portanto, que a resposta estivesse na primeira pessoa do singular, eu. Mas não foi isso que aconteceu, como você pôde observar. Letra A. Reescreva essa passagem como se o entrevistado tivesse respondido na primeira pessoa do singular. Então, você vai reescrever esse trecho, né, que está de laranja aqui, tá? Na primeira pessoa do singular aí. Letra B. Compare a sua resposta anterior ao trecho original e reflita. Por que Salgado emprega você nesse trecho da resposta? Então, por que ele coloca você nesse trecho da resposta aí? Então, você vai responder aí por mim por que ele emprega esse pronome aí, tá bom? Exercício número 6. Ainda na resposta à segunda pergunta, o documentarista dá um exemplo de como sua relação com os povos retratados é baseado no respeito mútuo. Veja, os nenetes do norte da Sibéria, por exemplo, eles montam e desmontam suas casas todos os dias. À noite, a gente comia junto, discutia junto questões cotidianas. Então, nós temos aqui uma imagem dos nenetes, pastores de renas que vivem no norte da Sibéria. Então, aqui nessa entrevista, verifique, letra A, nessa entrevista, verifica-se formas que são características da oralidade. Identifique nesse trecho essas formas e explique por que a entrevista mantém essa característica, apesar de ser escrita e passar por edição. Então, por que mantém essas marcas de oralidade? Então, você vai colocar e explicar por que se mantém assim mesmo, né, sendo um texto escrito e sendo editado para publicação aí. Letra B. Qual é a função da expressão do norte da Sibéria no início do trecho? Para que ela é importante? Então, você vai dizer para mim por que essa expressão norte da Sibéria foi utilizada no trecho aí e por que ela é importante. Prosseguindo aí, exercício número 7. Na terceira pergunta, o entrevistado é questionado sobre as perdas que tivemos com a massificação global dos modos de vida, isto é, com a preocupação de determinada forma de viver. Para responder a essa questão, Salgado cita alguns exemplos. Então, letra A. Que contradição é citada no primeiro parágrafo? Então, você vai procurar qual que é essa contradição aí. B. De acordo com Salgado, o que perdemos com a massificação global dos modos de vida? Então, o que a gente perde quando há essa massificação, esse crescimento, né, da forma global de vida? Letra C. Por que o título da entrevista é Somos Natureza? Então, por que teve esse título aí? Por que é Somos Natureza? Letra D. Se você tivesse que dar o título para a entrevista, sem fazer o recorte da palavra do entrevistado e mantendo a ideia principal do projeto, qual escolheria? Comente a sua escolha com o colega. Então, você vai apenas colocar aí o título que você escolheria. Então, qual seria esse título aí para a entrevista? Exercício número 8. As duas últimas perguntas
diferem das anteriores, pois não exploram diretamente características da obra de Sebastião Salgado, nem experiências vivenciadas durante o projeto Gênesis. Sobre o que tratam essas perguntas finais? Então, sobre o que tratam essas últimas perguntas aí apresentadas na entrevista? Exercício número 9. Por que o entrevistado recomenda que os jovens documentaristas brasileiros busquem retratar mais os povos indígenas de nosso país? Então, por quê? Você vai registrar aí. Na última pergunta, o entrevistado não responde diretamente sobre qual é a missão da fotografia. Entretanto, ele caracteriza essa arte em um aspecto que diferencia das demais. Que característica é essa? Então, você vai tentar compreender qual que é essa característica e colocar aí, tá bom? Exercício número 11. Relacionado, né, a este texto, Somos Natureza. Apesar de a leitura das entrevistas permitir o leitor conhecer o entrevistado, seu papel é de observador do diálogo, isto é, a interação direta se dá com o texto e não com o entrevistado. A proposta dessa produção abrirá espaço para você atuar mais diretamente nessa conversa. Imagine que você é corresponsável pela entrevista. Somos Natureza e tem de fazer a formulação de 4 perguntas para integrar o texto. Sobre quais questões relacionadas ao projeto Gênesis você gostaria que o entrevistado contasse? Em que momento essas perguntas deveriam ser feitas, considerando as 5 formuladas pela jornalista Paula Diniz? Fique atento às dicas a seguir. Então, nós temos aqui, observe que já foi dito na entrevista, né, final, como você pode perceber, algumas perguntas surgem do potencial do desenvolvimento de certas respostas. E aqui nós temos, conheça melhor o entrevistado, né, informações prévias sobre ele vão ajudar a formular as questões. Para isso, pesquisa sobre Sebastião Salgado e suas obras na internet, em outras fontes confiáveis, como os livros, revistas e etc. Então, nós temos aqui também dica de formulação das perguntas, tá? Então, releia as entrevistas a fim de buscar nas respostas passagens que possam ser mais bem exploradas em seus questionamentos. 2. Verifique se as perguntas são claras, breves e diretas. 3. Analise se as questões estão relacionadas ao projeto e se complementam a entrevista. 4. Reflita sobre o melhor momento em que essas perguntas devem ser inseridas, considerando já que elas formuladas por Paula Diniz. Indique a ordem delas no texto da seguinte forma, para se referir entre as perguntas de 1 e 2 da entrevista. Então, aqui está explicando aqui. Então, você vai fazer a formulação de 4 perguntas, tá? Você fazendo essa formulação dessas 4 perguntas e já tem as 5 realizadas por Paula Diniz. Isso, Paula Diniz. E você vai encaixar, tá? Você pode colocar ela como as primeiras, como as últimas, intercalar entre a sua e a da entrevistadora. Então, em que momento? Então, você vai fazer essa ordem, tá? Colocando pergunta 1, entrevistadora Paula Diniz. Pergunta 2, você, né, que fez essa pergunta. Então, você vai fazer essa intercalar dessa forma, ou pode colocar como as primeiras perguntas, ou pode colocar como as últimas perguntas, e você vai colocar essa ordem no caderno de redação aí, tá bom? 5. Analise se os questionamentos elaborados apresentam as seguintes características. Letra A. São pertinentes tendo em vista o entrevistado, o público a que se destina e as demais informações do texto. São curtos, claros e objetivos, tal como as perguntas formuladas pela entrevistadora Paula Diniz. E C. Permitiram ao entrevistado desenvolver sua resposta, isto é, comentar algo que, em vez de simplesmente responder sim ou não, então você vai fazer essas observações aí para fazer as suas perguntas, colocar essas 4 perguntas, realizá-las aí para que tenha esse encaixe coerente junto com as outras perguntas aí, ok? Prosseguindo aí com a explicação, nós iremos para a página 19 aí, tá bom?
Entrevista Thalita Rebouças. Um autor se preocupa com o leitor. Um autor se preocupa com o leitor? Descubra o que pensa a escritora Thalita Rebouças, que tem como público jovens e adolescentes como você. Então nós temos aqui a entrevista Thalita Rebouças, o fenômeno da literatura juvenil. Então você vai fazer a leitura dessa entrevista aí, tá bom? Vocês vão fazer toda a leitura dessa entrevista. E o exercício número 1 fala assim: essa entrevista, como todo o texto, gira em torno de uma temática. Que temática é essa? Então vocês vão colocar para mim qual que é essa temática. Exercício número 2. Releia o título da entrevista. Thalita Rebouças, o fenômeno da literatura juvenil. Letra A. Transcreva um trecho da entrevista que justifica o emprego da palavra fenômeno para se referir à escritora. Então você vai transcrever um trecho do texto em que justifica a palavra fenômeno direcionado à escritora aí. Letra B. O título da entrevista está relacionado com a temática que você identificou na atividade 1. Justifique sua resposta. Então, o título da entrevista está relacionado com a temática que você identificou na atividade 1. Então, você vai justificar a resposta aí. Exercício número 3. Releia este trecho da entrevista. Então, nós temos aqui: é muito comum dizer que os jovens de hoje não gostam de ler, por conta dos jogos eletrônicos, internet, etc. No entanto, livros como os da série de Harry Potter, O Senhor dos Anéis e Crepúsculo venderam milhões. Esse tipo de literatura é o caminho para formar um país de leitores? Claro, é melhor ler até bula de remédio do que não ler. Discordo, por exemplo, que a internet seja inimiga da leitura. Acho que todos os adolescentes estão lendo cada vez mais e que a internet ajuda muito nisso, já que eles precisam ler e escrever apesar de comunicar. Isso sem falar nas redes como Scooby, que aproxima os leitores. Tá? Então, letra A, nós temos aqui: ao responder o questionamento do entrevistador, a escritora apresenta duas opiniões. Identifique-as. Então, nós temos a opinião 1 e a opinião 2, e vocês irão identificar quais são essas opiniões aí dentro dessa pergunta que foi apresentada aí acima. B. Você concorda com essas opiniões da autora? Por quê? Compartilhe suas ideias com os colegas e registre sua resposta justificando com argumentos. Então, apenas você vai escrever aí se concorda ou não e vai justificar a sua resposta, né, utilizando algum argumento aí. E o exercício número 4 e o último proposto da aula de hoje. Então, agora é a sua vez de descobrir se os adolescentes estão lendo muito ou pouco, se o mundo digital contribui ou não para a formação de um país de leitores. Faça uma entrevista com um adolescente da sua escola ou um amigo de fora da escola. Registre aqui 3 perguntas que você fará durante sua entrevista. Então, você fará assim mesmo, tá? Você não terá contato com outra pessoa para fazer essa entrevista. Então, você vai formular 3 perguntas como se fosse para si mesmo. E a letra B está aqui. Com essa entrevista, você construirá um inventário de ideias a fim de tentar responder à última questão colocada pelo entrevistador, a escritora Thalita Rebouças. Para isso, você precisará adaptar a pergunta ao seu público-alvo, tá? Então, você apenas irá responder essas 3 perguntas a si mesmo aí. Então, nós temos umas dicas aqui ao lado sobre a entrevista. Defina as pessoas que você irá entrevistar, colegas da turma, aluno ou parentes. No caso, é você mesmo aí. Então, 2. Elabore as questões para a sua entrevista, fazendo a adaptação da pergunta feita pelo entrevistador a Thalita Rebouças. Você pode ainda fazer uma pergunta anterior para contextualizar e chegar à pergunta principal. Então, você pode se basear nas perguntas, né, feitas pelo entrevistado a Thalita Rebouças aí. 3. Lembre-se de que as perguntas devem ser bem estruturadas para que não deixem dúvida ao entrevistado. Anote as respostas do entrevistado. Se ele disser que não sabe ao certo, peça que imagine uma resposta possível. Então, no caso, é você que está respondendo aí. Transcreva as respostas, edite, corrija o texto, fazendo a retextualização das respostas orais para o registro escrito. Dê um título à sua entrevista. Então, você pode dar um título aí à sua própria entrevista, tá? Essas 3 perguntas feitas por você mesmo.
e tá sobre algo que você queira saber, né? Você pode fazer algo imaginário e uma entrevista para alguém imaginário. Caso você queira fazer para alguém da sua família, pode estar fazendo essas perguntas para alguém da sua família aí, mas estou dando essa liberdade para você fazer individualmente entre você mesmo e fazendo umas perguntas imaginárias, como se você estivesse entrevistando alguém imaginário e respondendo. Então, põe um título na sua entrevista, respondendo no caderno de redação, colocando a data da aula de hoje certinho, tá bom? E respondendo aí, fazendo essas 3 questões, respondendo e que haja, né, de forma que respeite aí a orientação, que é saber se realmente vocês estão lendo ou não aí, se a internet está ou não ajudando vocês a estar mais em busca da leitura aí, tá bom? Então nós encerramos por aqui a leitura e a explicação dos exercícios e nos próximos vídeos darei prosseguimento, tá bom? A correção destes exercícios propostos da aula de hoje.